olhos, nos tranquilizar e agradecer ao Pai Celestial por mais um dia que passamos aqui, por poder estar juntos nessa casa de luz, essa casa que é acolhida, que é amor, que cada um de nós possamos sentir em nosso coração o que Jesus nos ensinou e poder levar adiante a cada um pouquinho do nosso amor. E hoje, os ensinamentos que nos foram passados, cada um possa aproveitar, de certa forma, esse entendimento que a nossa irmã vai nos passar. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Meu nome é Laudiana e eu trouxe um tema. Abaixo? Tá. Eu trouxe um tema do Evangelho de Cristo, que é fé transporta montanhas. Acho que agora sim, né? A semente de mostarda. A semente de mostarda é uma parábola tirada do Evangelho de Cristo que Jesus pregava na época. Então, a semente de mostarda. O rapaz abeirou-se do mentor, mostrando-se evidentemente acanhado, e considerou em tom de pergunta: Instrutor, a sua bondade já nos disse várias vezes que os ensinamentos de Jesus, o nosso divino mestre, estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento. Entretanto, às vezes, esbarro com as afirmativas dele que me fazem pensar inutilmente, já que não lhes alcanço o sentido. Dê-me um exemplo, solicitou o interpelado com paciência. Disse-nos Jesus que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, continuou o jovem consulente, certa montanha, por nossa ordem, transportar-se-á daqui para ali. Não crê o Senhor que isso é um absurdo em confronto com a realidade? Ele faz essa pergunta, duvidando. Então a gente pensa assim dessa maneira. Por que ele julgava, a fé do tamanho de uma mostarda? Porque não precisa ser grande, imensa fé. Precisa nós acreditarmos. E como que a gente acredita numa fé? A gente já traz ela latente dentro do nosso coração, dentro de nós? Ou a gente tem que passar por uma dificuldade, por um problema, por uma questão de saúde, para que essa fé desabroche? Meu amigo, explicou-se o mentor, Jesus, por falta de comparações e palavras adequadas, legou-nos muitas lições em forma de símbolos e parábolas. Imagino que nosso divino mestre tomou a imagem da montanha como significado a nossos hábitos e preferências, muitos defeitos que ainda nos caracterizam. Pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Então, muitas vezes a gente duvida. Por que a gente ainda tem isso? Por sermos seres humanos? Por que a gente ainda duvida de alguns milagres, de algumas curas? Mas continuou
o aprendiz, o Senhor concordará que isso é uma observação puramente filosófica? Desejo que o Senhor me conduza para o domínio dos fatos reais. O instrutor meditou por alguns instantes em profundo silêncio e rematou: caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades que o Deus desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Muitas vezes, o que seria essa vela pequenina diante da escuridão? Muitas situações que a gente passa no cotidiano testam a nossa fé. A todo momento, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos. E às vezes, por que às vezes cai sobre nós aquele teste? Será que nós temos fé? E às vezes a gente, será que eu tenho essa força para resolver aquele problema? Já tá ficando chato, né? Fica pensando, a injeção de saco, pois sabe que nós não podemos fé. E é nas dificuldades que a gente acha a solução, acha coragem, porque muitas vezes a gente pode até cair, porque isso é normal, é do ser humano, porque nós estamos ainda aprendendo muito, todos nós. Mas é nas dificuldades que a gente vai achar o quê? A luz no fim do túnel, e fazer o quê? Uma oração. E no simples fato da gente acreditar que tudo tem solução, nos remete que nós temos fé, que nós acreditamos. Quando a gente deixar de acreditar e de ter fé, a gente vai dizer, não temos esperança, então, de dias melhores. Porque tem pessoas que só pensam o quê? Não vai dar certo, aquilo que aconteceu era para me desanimar ou para mim cair. Muitas pessoas negativas pensam assim, e acham que o problema dela é o único problema. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós. Tanto o mais pobre como o de classe média, ou o mais rico, todos nós. Não tem distinção de classe. Todos nós enfrentamos problemas, dificuldades no dia a dia. E se nós desanimarmos, como será o amanhã se a gente já pensar, não tem solução o meu problema, não tem solução a minha doença, não tem solução aquela dificuldade que eu estou passando, tudo tem solução. Para Deus nada é impossível. O grão de mostarda, o óvulo da viúva, os pães e peixes que alimentam a multidão, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. O que é a fé? Todo mundo já deve ter feito essa pergunta, mas o que é a fé? Quando que ela surgiu? Pode-se ter fé diante das adversidades? Na verdade, como eu falei, os obstáculos eles vêm, as dificuldades elas acontecem, e é mediante essas dificuldades é que se é testado. Será que realmente eu tenho fé? Ou eu duvido que as coisas possam melhorar? A fé pode ser desenvolvida? Vocês acham que sim? Ela pode ser desenvolvida? Porque tem muitas pessoas que nascem, né, que não tem nenhuma religião independente, né, e não acreditam num dia melhor, não tem fé. E outras acreditam, já nasceram com aquela centelha de luz dentro de si. Por mais que as coisas estão difíceis, ela sempre está acreditando. Ela nunca se desespera. Ela age com calma. E sempre todos agem dessa forma. Mas é dessa forma que nós temos que agir. Por quê? Eu, como
vocês? Já passamos por dificuldades? E muitas vezes, às vezes 2 vezes ao dia, às vezes 1. E como que eu lidei com essa dificuldade? Que é a questão. Como que eu agi? Como que a minha fé foi testada? Eu agi com calma, eu agi com agressividade. Como que eu agi? Como que foi a minha fé? Ela foi vacilante, ela foi duvidosa? Ou ela foi de acreditar que as coisas vão melhorar e que se eu estou passando por essas dificuldades é porque eu tinha que passar? Porque é nas dificuldades, gente, que a gente aprende, que a gente se une com a família, que muitas vezes está esquecido. Eu, essa semana, passei a fazer o evangelho, que antes eu tinha uma vez na semana que eu fazia. E essa semana eu passei a fazer todos os dias, por convite da minha mãe. Porque ela disse, eu estou fazendo os estudos na casa espírita, mas eu tenho tanta dificuldade em leitura que eu estou com vontade de desistir. Eu digo, não, tu não vai desistir, mãe. Por quê? Por vergonha de errar uma palavra, de não saber ler aquela página. Eu digo, não, a leitura é hábito. Tudo na vida, quando a gente não sabe, a gente não vai praticando para aumentar o conhecimento. Se eu não sei, eu vou aprender. Quando a gente quer, a gente aprende. Eu trouxe uma definição de Allan Kardec, do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé. O que é a fé? A confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Fé. Se eu duvidar, eu não tenho fé. E como disse as primeiras perguntas, é nas adversidades que nós aprendemos? Sim, é nas adversidades. Porque se eu não existe passar só um momento de felicidade sem dificuldade da vida, não tem como. Mas muitas pessoas se desesperam. Ai, só eu passo por dificuldade. Só eu tenho que resolver esses problemas. Todo mundo passa. Só que tudo conforme o que a gente precisa vir para aprender. Ninguém passa algo que não deveria passar para aprender. E aqui ele traz uma definição sobre fé. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. O que seria essa fé robusta? Que ela dá perseverança. É uma fé de acreditar, de não desistir. É uma fé verdadeira, que não vacila, não tem dúvida. Se aquele problema, aquela dificuldade vem até mim, eu tenho que pensar como? Eu tenho condições de resolver. Deus vai me dar a solução. Deus vai me dar o poder para pensar, ou as boas intuições para resolver da melhor forma. Com mais clareza, com mais calma e paciência. Não é fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que tentar. Todos nós, eu me incluo, a gente é testado todos os dias. E muitas vezes a gente até pensa, ai, é só comigo que acontece. Não, com todo mundo. Com todo mundo acontece. Com um problema de doença, falta de dinheiro, um colega que está no trabalho só reclamando da vida. E aí, tu entra naquele momento ali, naquela sala, e aquele colega reclamando. Ah, porque não tem dinheiro, é porque não nada dá certo. E aí, como que tu age? Aonde que está a nossa fé? Aonde que está a nossa caridade? Porque a nossa palavra é uma oração. Eu trabalho com muita gente diferente, ambientes diferentes. E a gente se encontra com pessoas com dificuldade, atemorizadas, às vezes não
vai o quê? Vai ali para dar uma palavra de conforto. Não, vai dar certo, não te preocupa. E se não der, tu tentou. Agora, se tu desistir, tu não sabe como vai ser, se tu não tentar. E aí, ainda segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, se eu acreditar e ter confiança que vai dar certo, essa é a minha fé. Agora, se eu desistir e dizer não vou nem tentar, porque não vai dar certo, eu não estou confiando. Quando eu estiver assim, desconfiante da vida, eu lembro de Deus, de Jesus, porque muitas vezes quando há essa questão do desespero, a gente se liga a quem? A esse mundo espiritual, a conectar-se, né, com o lado espiritual, de acreditar. Ninguém precisa ver que a gente está rezando, a gente pode se recolher num lugar que ninguém precisa saber o que nós estamos fazendo. Para nós podermos se conectarmos com a luz divina, com os bons guias espirituais que a gente sempre tem, ou um anjo da guarda, ou um guia espiritual familiar que sempre está nos incluindo para não desistir, para nós acreditarmos. Eu sempre costumo dizer que a gente nunca está sozinho. Há quem diga que não. Quem tem bastante sensibilidade sabe o que eu estou falando. Porque o mundo é energia e a gente está em torno, né, de muitas energias positivas e negativas, e que a gente sempre tem que saber absorver o que é de melhor. Aqui ele vai falar da fé sincera. A fé sincera e verdadeira é calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, quando eu pensar assim, eu acredito, tudo vai dar certo, né? Com calma, paciência. Se eu me agitar, se eu me apavorar, eu não vou achar solução. Porque aí o que vai acontecer? Né? Na minha mente, ela vai entrar em turbilhão, porque ela vai ficar agitada. E a gente consegue resolver os problemas do cotidiano com agitação, com nervosismo, com ódio no coração, com agressividade? Não. Não consegue nada. Então tu tem que respirar fundo, tu tem que te conectar e parar. Aonde que eu estou vendo? Onde que está o erro aqui? Definição de fé segundo os Espíritos. É a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Então, como a gente está falando no poder da nossa inteligência, como eu acabei de comentar anteriormente, quando eu ajo com calma, serenidade, como que a gente consegue? Porque a gente pode receber perguntas, como que se consegue ter calma? Quando eu estou com milhões de problemas para resolver de saúde e que não são poucos, a
gente tem a solução dentro da gente. Tendo fé e acreditando. Rezando, orando, como alguns falam, se conectando com Deus, com Jesus, a gente acha a solução para tudo. Porque a gente vai estar calmo, sereno, para resolver tudo que tem que ser feito. Qual é a visão espírita da fé? O homem caminha com as próprias pernas e os próprios recursos. Jesus e Deus suprem o que está além. Então, o que seria isso? Por que nos dá essa visão de que o homem caminha com as próprias pernas e com os próprios recursos? Deus está conosco sempre. A gente nunca está sozinho. Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não der o primeiro passo, caminhar com as minhas pernas, não vai ter. A obra divina não vai funcionar. Eu é que tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que começar, né? Bom, aqui nós temos uma citação de Emmanuel, da obra O Consolador. Poder-se-á definir que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Olha que frase mais forte, impactante, nós poderíamos dizer. Por quê? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Então, quando eu tenho fé, é porque eu estou acreditando que Deus está comigo, que Ele não me abandonou. Porque muitas às vezes, no desespero, dizemos, aonde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Por esse sofrimento, por essa angústia? Deus está ali o tempo todo. Só que eu tenho que tomar partida. Se eu não tomar partida com calma, paciência, serenidade e acreditar acima de tudo que tudo tem uma solução, a obra divina não vai resolver sozinha nada, se eu não tomar a partida. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, o que tudo isso significa? Se nós pegarmos, fala em amor, fala em coração, fala em luz, que nós possuímos tudo isso, mas está latente. Se eu não der o primeiro passo, eu não vou saber como que eu vou agir. Eu tenho tudo isso dentro de mim, o amor, a fé. Mas e se nem o problema se apresentar, eu vou testar a minha fé? Não. Se tudo for um mar de rosas, uma maravilha, eu vou testar a minha fé? Não. Eu vou aprender com as dificuldades. Para os espíritos,
espíritos desencarnados que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? Emmanuel responde: o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência pura e reta, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Difícil, né? Difícil, né? Então ele está na nossa consciência. Está em mim acreditar e não desistir e tentar. Porque se eu desistir, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir resolver, porque eu desisti. Eu nem vou saber se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Eu não quis tentar. E, para encerrarmos, fé. Na definição de Paulo de Tarso, o que ele fala? A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Eu não sei o que vai vir adiante. É do ser humano sofrer antecipado. Todos nós. Eu me coloco nessa situação. E depois que passa tudo, tu diz: eu não imaginei que era assim. Eu imaginava que ia sofrer mais, o que ia ser terrível a situação. E tu sofre antecipado. E aí tu vai ver e não era tudo aquilo. Por quê? Por que isso acontece? E com todo mundo acontece. Porque nós somos seres humanos. Nós estamos aqui para aprender todos os dias um pouquinho. E com todas as situações diferentes. Vou só encerrar com essa, porque já se excedeu até o tempo, né? Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, e no mesmo instante ficou são. E os discípulos vieram ter com Jesus em particular e perguntaram: por que nós não podemos expulsar o demônio do menino? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. Por que acontece? Porque a gente ainda duvida das leis divinas, a gente ainda duvida de que a gente não está sozinho. A gente sempre tem, né, Deus conosco, a espiritualidade sempre está conosco. E o momento que a gente começar a acreditar e duvidar menos, a gente vai achar solução, porque a gente vai ter mais calma para encontrar. Fé como um grão de mostarda, não como um grão de areia. Quem disser uma fé viva
ainda que potencialmente apenas a vida espiritual, assim como um grão de mostarda, encerra em si uma planta inteira. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Pai Celeste, pelos ensinamentos de hoje, pela presença de cada irmão que por aqui passou, nessa casa de luz, de acolhida e amor. Cada um tem um retorno ao seu lar, sua família. Tenham todos um bom final de semana. Nós vamos estar juntos na próxima semana nesta casa de acolhida. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,